Amém. Meus amados, graça e paz, nós vamos, nesse momento aqui, ter a nossa reflexão. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. É isso aí, viu, Elô? É canção e louvor. Sou fã aqui dessa dupla. Tem umas letras muito abençoadas. E eles são aqui de pertinho, são aqui do Recife. Canção e louvor. Abra a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Vai chamando aí os seus amigos para esse momento de reflexão, intitulado sobre Não Desista de Seus Sonhos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, e assim diz a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tuu, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções, deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos orar, meus amados. Não desista de seus sonhos. Bondoso Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Toma os nossos corações nas tuas mãos, pois sem ti nada podemos fazer. É assim, ó Pai, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, seu coração também, e nós vamos meditar um pouquinho nessa porção da palavra do Senhor, no nome do Senhor Jesus, tá? Então, não desista de seus sonhos. Esse período de pandemia, de isolamento social, quem sabe alguns, tem produzido muita tristeza, muita ansiedade, muita amargura. Quem sabe tem sido sinônimo de cancelamento de sonhos, de propósitos, de objetivos. Quem sabe para alguns tem sido um instrumento de um adiamento de seus planos, de seus propósitos. Nós vemos aqui uma irmã que tinha um grande sonho, e o sonho dela era de ser mãe. E nesse sonho de ser mãe, ela é angustiada, ela é perturbada pela frustração, pelas dificuldades da vida. E é nisso que nós vamos meditar nesta noite. O livro de Samuel, amados, é um livro importante na história da revelação, porque é o livro de Samuel que traça uma transição de um governo teocrático, onde não havia reis, para um reino com uma administração monárquica. Não que Deus não governasse a partir dos reis,
mas é um livro que traça essa transição. Samuel é o escritor desse livro, juntamente com outros profetas, como Gade, segundo a tradição rabínica. E Samuel é um personagem importantíssimo na história de Israel. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Samuel, ele adicionou um ministério profético, um ministério sacerdotal e também um ministério de julgamento e de liderança do povo. Samuel era um homem de profunda piedade, de discernimento espiritual. Provavelmente é nele que começa a escola de profetas. Ele, muito embora não tenha uma linhagem arônica, ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Efraim, mas mesmo assim nele está o chamado soberano de Deus, e Deus o chama para o ministério sacerdotal e o ministério profético. Nesse período, a gente observa que está em uma profunda crise religiosa. Eli tem uma liderança piedosa na perspectiva religiosa, mas que tem algumas faltas quanto ao seu exercício enquanto pai, quanto à disciplina dos seus filhos, Ofni e Finéias. E por conta disso, a gente observa que Israel, naquele momento, está numa profunda crise sacerdotal, numa profunda crise religiosa, porque Ofni e Finéias, à luz do capítulo 2, eles se usavam do sistema sacrificial para o enriquecimento ilícito. Eram imorais na sua prática ética e, com isso, trouxe grandes danos à religião judaica da época. Mas eu gostaria de me deter sobre Ana. E aí, se você estiver anotando, anote. Eu gostaria de extrair algumas lições desse texto. E a primeira lição é que Ana é uma mulher rodeada de incompreensões. Alguma vez você já se sentiu sozinho quanto aos seus desejos, às suas frustrações? Alguma vez você já se sentiu isolado, como que ninguém lhe compreendesse, ninguém percebesse os dramas da sua alma ou minimizasse o seu sofrimento? Alguma vez você já se sentiu nessa esquina onde você não tem com quem conversar e pode delatar e abrir o seu coração e encontrar um ombro do outro lado com compreensão e com um joelho dobrado para que venha chorar com os que choram, para que venha carregar os seus fardos? Ana é uma mulher que está rodeada de incompreensões. Primeira delas, Ana não consegue ter a compreensão de Penina. A primeira dificuldade que Ana enfrenta é com Penina. Penina é uma invejosa que mata. Penina é mãe de muitos filhos. Penina tem um ventre fértil, mas um coração estéril. Seu ventre era um jardim, mas o seu coração era um deserto. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 6. E a Bíblia diz: sua rival provocava excessivamente para irritar. Veja o que é que Ana está rodeada. Ana tem uma rival. Quero aqui abrir uma nota de rodapé, um parêntese breve. Eucana tem 2 mulheres. A poligamia nunca foi o propósito de Deus, mesmo no Antigo Testamento. O propósito de Deus é o Éden. Um Adão para uma Eva, um homem para uma mulher. Então, sempre quando nós devemos olhar o projeto de Deus para a família, eu não devo olhar para o mau exemplo de Davi, o mau exemplo de Salomão, o mau exemplo de Eucana, que Deus tolerava, mas o projeto de Deus sempre foi um homem para uma mulher. Fechando essa nota de rodapé, a gente vê que Ana é uma mulher rodeada de incompreensão. E a primeira delas é Penina. A Escritura diz que Penina procurava Ana
de forma excessiva e de forma para a irritar, ou seja, Penina era uma mulher irritante, era uma mulher que provocava, ela pelo fato, quem sabe, de não ter amor do seu marido, ela provoca a vida de Ana. Eu fico imaginando, amados irmãos, como era difícil para Ana conviver ao lado de Penina, que a Escritura diz que havia muitos filhos e filhas, como era o Dia das Mães, como era o Natal, né, se fosse da nossa época. E aí a Escritura diz que ela provocava excessivamente. Versículo 7, a Bíblia diz que Penina era um verdadeiro agente e instrumento do diabo. Porque enquanto Ana ia ao templo para orar, para a sua devoção, para a sua espiritualidade, Penina se usava dessa ida e a provocava. O versículo 7 diz assim: e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Veja que coisa terrível. Penina faz do momento de culto, do momento de celebração, um instante de provocação. Ela faz desse momento um momento de perturbação. Então Ana não tem a compreensão de uma mulher, de uma igual. Penina era irritante, era incompreensível. Penina provocada em cada ato de amamentar, em cada ato de uma mãe para com uma filha, não havia compaixão. Mas a incompreensão para com Ana não estava apenas em Penina, mas estava também no seu esposo, Eucana. Em Eucana, a gente vê um marido conformado com a ausência do milagre. Se você observar, Eucana é um homem super piedoso, é um homem santo, um homem consagrado, é um marido amoroso. Versículo de número 5, a Bíblia diz que Eucana amava muito a Ana. Eucana, a Escritura diz no versículo 8 que ele tem a coragem de chegar para sua esposa e dizer assim: mulher, eu não sou melhor do que 10 filhos. Veja a coragem e a confiança que esse homem tem de si mesmo e do seu amor para com a sua esposa. É interessante que hoje muitos casamentos, muitos casais estão sustentados apenas pelo elo dos filhos. Não é à toa que nós vivemos psicologicamente uma fase chamada a fase do ninho vazio, onde muitos casais começam a sofrer e a brigarem, a não se entenderem, porque já não existe elo de filhos. Eucana tem a coragem de chegar para sua esposa e dizer assim: meu amor, não sou eu de mais valor do que 10 filhos, o meu amor não representa isso. Lembre-se que o número 10 e o número 7 na Escritura lembra algo completo, algo inteiro. Por isso que você vai ver as 10 virgens, os 10 talentos. Então o número 10 tem uma ideia também de algo completo. E aí Eucana diz assim: o meu amor não é completo para com você, o meu amor não satisfaz você. Então Eucana é um marido virtuoso, é um romântico, é alguém que consegue conversar, entretanto, não consegue entender os dramas de um ventre estéril de sua esposa. Com isso, Eucana coloca uma pá de terra, uma pá de cal, na esperança do milagre de sua esposa. Com isso, ele se distancia da compaixão, do padecimento com. Eucana é um marido amoroso, mas nesse sentido, ele não é um marido piedoso que chama a sua mulher e diz assim: amor, vamos orar. Ele, quem sabe aqui, por não saber lidar com essa ausência, com essa carência emocional e materna de Ana, ele convida ela apenas ao amor de si mesmo. Aqui, amados, a gente observa que Eucana, muito embora fosse um excelente esposo, nesse momento ele não acreditava que Deus pudesse fazer um milagre na vida de sua esposa. Ele tentou arrancar o sonho de Ana,
centralizando a satisfação de Ana quanto à família apenas a existência do marido. Eucana se comportou como um cético, como um incrédulo, como aquele que não se achava quanto a outras mulheres. Ana está sozinha quanto ao seu esposo. Ana está sozinha quanto ao seu pastor. Ana vai orar, vai ao templo e orando em prantos, em lágrimas nos olhos. O pastor Eli chega lá no templo, encontra-se com Ana chorando e confunde quebrantamento com embriaguez. Se você olhar comigo o capítulo de número 1, versículo de número 14, veja o que é que o sacerdote Eli fala. Ele diz: e lhe disse: até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Veja que cerco Ana está. Ela está cercada pela incompreensão. Ela não consegue a compreensão da sua colega, ela não consegue a compreensão do seu esposo. Agora ela vai para a igreja num ato de escape, num ato de quebrantamento. E quando o pastor chega, a primeira coisa que ela escuta do seu pastor é: tu és uma embriagada. Por que você está agindo dessa forma? Eli acusa Ana de insensatez, de embriaguez. Eli fala com Ana de forma pouco piedosa. Ele é apressado em emitir um juízo. Ele é instrumento de morte ao invés de ser um utensílio de sonhos. Ele não chora, ele chega até aquela mulher e se junta ao coro dos incompreensíveis. Ele se junta ao coral daqueles que não entendem o sofrimento. Meus amados, quantas vezes chegamos até na igreja, e eu falo isso com tristeza, e somos mal compreendidos. Ao invés de recebermos ajuda, recebemos julgamento. Ao invés de recebermos apoio, recebemos condenação de algumas pessoas que não conseguem entender o nosso drama, não conseguem entender a nossa dor. O que fazer nessa situação? Ana, aqui, ela está solitária. O que você faria quando todos que estão ao nosso lado não conseguem perceber os nossos dramas e o nosso sofrimento? Eu não sei o que você iria fazer, eu não sei o que é que eu iria fazer, porque muitas vezes vivemos numa sociedade narcisista, onde queremos o amor de todos, queremos a compreensão de todos. Somos aqueles que ficamos adiante de cada postagem, ficamos lá observando os likes, as curtidas, para que isso venha de alguma forma afagar o nosso ego, que venha produzir em nós alguma aceitação, porque nós não admitimos muitas vezes não sermos aceitos por todos. Queremos o abraço de todos, o ombro de todos, o apoio de todos, e quando isso não ocorre, amados irmãos, ficamos como um bezerro desmamado, muitas vezes revoltados contra a igreja, revoltados contra o pastor, revoltados contra a família, e aí pelo simples fato de que as pessoas muitas vezes não conseguem compreender alguma de nossas demandas. E aqui eu gostaria de extrair a segunda lição desse texto. Ana é uma mulher que, mesmo diante das incompreensões, ela consegue se manter piedosa e perseverante ao seu sonho. Ana não faz das incompreensões dos outros um poço de amargura. Ana não vai para o Instagram, não vai para o Facebook fazer uma postagem que fala mais dela mesma do que das pessoas que ela quer falar. Muitas vezes, amados irmãos, como já dizia o sábio, quando eu escuto alguém falando mal do outro, eu estou escutando mais aquele que fala mal do que daquele que está sendo falado.
Muitas vezes as nossas postagens críticas a governos, a autoridades, a pessoas, dizem mais de nós mesmos do que daqueles que nós estamos criticando. Ana não faz do seu sofrimento uma experiência de lamber suas próprias feridas, nas suas amarguras, numa autocomiseração. O que é que ela faz? Ana vai orar. E aqui eu gostaria de convidar você a observar cada reação de Ana para com Penina, para com Eucana e para com Eli. Ana faz daquele sofrimento um levantamento de um altar. Ana pega o sofrimento e vai orar. Amados, a oração é um instrumento extraordinário. O grande pregador e intérprete da Escritura, Mateus Henry, ele diz: a Bíblia é uma carta de Deus, é a carta que Deus nos enviou. A oração é uma carta que enviamos para Ele. O congregacional Thomas Watson, ele diz: a oração é a chave do céu. A fé é a mão que faz girar. O grande escritor John Bunyan, escritor do Peregrino, ele diz: a oração é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um açoite para Satanás. Eu quero dizer a você, se você quiser manter o seu sonho de pé, ore. Seja seu sonho qual for, claro que dentro de um ambiente piedoso. Se você tem um sonho de aumentar a sua empresa, de alavancar o seu comércio, e veio essa pandemia, e o que resta para você no seu coração, na sua mente e no balancete mensal da sua empresa são os escombros, eu quero convidar você a orar. Se essa pandemia gerou tristeza, amargura no seu ser, gerou uma fragilização do matrimônio, gerou uma trinca no seu casamento, eu quero convidar você a orar. Se essa crise, se esse isolamento social gerou em você uma esperança frustrada, um convite à depressão, eu quero convidar você a orar. Sabe por quê? Porque foi isso que Ana fez. E como é que Ana lida com Penina? O sofrimento de Ana é tríplice. Ana sofre o drama da família, pois não tem filhos. Ela sofre uma agonia na alma. Se você olhar comigo o versículo 7, olha aí na sua Bíblia, a Bíblia diz que ela chorava. Se você olhar comigo o versículo 8, a Bíblia diz que ela tinha um coração triste. Se você olhar comigo o versículo 10, a Bíblia vai narrar que ela chora abundantemente. Ela está numa angústia enorme. Quem sabe é esse choro que muitos de nós estamos agora. Na ansiedade, pavio curto, angústia, depressão, sofrimento. Ana, ela estava sofrendo. Mas o que é que ela faz com isso, amados? Ela não olha para o seu ventre mirrado como um instrumento de sofrimento e como uma razão de se revoltar contra Deus. A esterilidade de Ana, ela reconhece isso, não é fruto da sua velhice e o fato dela não estar ovulando. A esterilidade de Ana não é por algum problema quimioterápico ou radioterápico que ela está passando. Ela não sofre de qualquer ovário policisto. Ela não tem qualquer doença que viesse justificar aquilo, endometriose ou qualquer outra coisa. Ela sabe que o problema dela, versículo 6, é que Deus cerrou o seu ventre. E o que é que ela faz com isso? Ela ora. É interessante, amados, que Ana não se vinga de Penina dizendo assim: você tem filhos do meu esposo, mas eu tenho o coração dele. Você tem aqueles que procedem dele, mas eu tenho ele. Ela não faz das provocações de Ana um instrumento de troca
de farpas, um instrumento de troca, de coisas que são maus, de vingança. Não, a Escritura não revela que Ana começa a brigar com Penina, ela começa a xingar, puxar o cabelo uma da outra. Não, a Escritura diz que ela vai orar. E como é que é a oração de Ana? Versículo 10. Olha aí na sua Bíblia e acompanha comigo. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Ela ora com fé. E a fé dela está montada em Deus. Ela vai orar a Deus. Ana ora com quebrantamento. A Escritura diz que ela chorou abundantemente. Um outro sinal da natureza da oração de Ana é que ela ora com compromisso. Versículo 11, ela faz um voto. Ana ora com humildade. Ela chega no versículo 11 e a Escritura nos ensina que ela se apresenta a Deus como serva. Ou seja, a oração dela é a oração de uma serva. Ela não chega decretando, ela não chega determinando, reivindicando, porque só quem pode fazer isso é Deus. Então ela ora com humildade e ela ora com perseverança. Versículo de número 12, a Bíblia diz: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Vê que coisa linda, amados. Ana ora com fé, com quebrantamento, com compromisso, com humildade e com perseverança. Como é que tem sido as nossas orações? Essa é a oração de Ana. Essa é a reação de Ana para com Penina. E o que é que Ana faz para com seu marido, cético quanto ao milagre? A Escritura diz, amados irmãos, que Ana não faz das palavras de Eucana um instrumento de briga conjugal. Quantos casais estão brigando nesses momentos de pandemia? Ah, você não me entende, aí solta os cachorros. Ah, ninguém me entende, e aí começa a brigar. Ah, você não me entende, vá-se embora. Ah, você não me compreende, ninguém me entende, eu tenho que ficar sozinha. Ana não faz isso. Ana não faz do desespero uma plataforma para o pecado, do abandono do matrimônio, do leite sem mácula. Ela não quebra a aliança do casamento pelo divórcio que Deus abomina, que Deus odeia a carta de divórcio. Ana não faz da incompreensão do seu marido um tatame de guerra, uma rinha de conflitos, afrontando o seu esposo. Ela trata o seu esposo com respeito. Ela trata o seu esposo com paciência. Irmãos, preste bastante atenção nisso. Existem algumas coisas que algumas pessoas nunca vão nos entender. Existem algumas demandas que só Deus nos entenderá. Porque existem algumas coisas que nem nós nos entendemos. Por que exigimos do outro a compreensão que nós mesmos não a temos? Ana, ela responde a Eucana com respeito. Ana responde a Eucana com paciência. Mas tem agora o pastor Eli. Como é que Ana recebe as palavras precipitadas de Eli? Versículo 16. Olhe para a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16. E a Bíblia diz: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Irmãos, isso aqui é uma coisa extraordinária. Ana, ela responde a Eli com senso de piedade. De fato, como alguém que está na presença de Deus. Alguém que de fato estava em oração. Alguém que estava de fato no altar do Senhor. Ana é uma mulher de sofrimento. Ela diz que está em angústia.
ela diz que está em sofrimento aqui no versículo 17, versículo 16. E como é que ela responde ao pastor Eli? Ela chama Eli de Senhor, ou seja, ela responde ao sacerdote com humildade. Amados, alguém já disse que é melhor ser um verme humilde do que um anjo orgulhoso. O puritano John Flavel, ele escreveu: os que conhecem a Deus serão humildes. Os que conhecem a si mesmo não podem ser orgulhosos. Vou repetir. Os que conhecem a Deus são humildes. Os que conhecem a si próprios não podem ser orgulhosos. John Flavel. Ana, ela olha para o seu pastor, percebe o equívoco, percebe o exagero, mas ela não o acusa de ser um herege. Ela não joga em rosto a sua insensibilidade. Não chama de mercenários. Ana, não olha para o seu pastor agora com desdém. Como é que o senhor, um pastor, não tem o discernimento espiritual, não tem a ação piedosa de perceber que eu estou orando? O senhor não consegue discernir de uma oração, de uma crente, para uma embriaguez de uma ímpia, de uma filha de Belial? Ana não muda de igreja pelo equívoco do seu pastor. Ana não vai para a igreja mais próxima pedindo a sua carta de transferência porque algumas pessoas da igreja e o pastor não a compreendem. Ana responde com humildade, mas Ana também responde a Eli com sabedoria. Ana não desqualifica o ministério de Eli por conta de um erro ministerial. Amados, todos nós temos equívocos, todos nós temos erros. Muito embora nós reconheçamos isso, na prática reconhecemos que o pastor tem erro, só não pode errar comigo. É um pecador, só não pode pecar comigo ou para comigo. Ana, respeite o seu pastor, percebe o equívoco, mas não faz disso um problema a mais. Ana continua orando. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Orar ao Senhor. Mas esse texto nos dá uma terceira lição. E a terceira lição é: Ana é uma mulher que realizou seus sonhos no Senhor. O grande filósofo John Newton, ele disse: todas as minhas descobertas têm sido feitas em resposta de oração. Ou melhor, Isaac Newton. O Isaac Newton escreveu: todas as minhas descobertas têm sido feitas em resposta de oração. Então ore. E aqui eu gostaria de mostrar o caminho do milagre, o caminho da realização do sonho, que esse caminho foi percorrido pela nossa irmã Ana. E o primeiro passo da transformação de um ventre estéril para um ventre fértil é que Ana, em meio à angústia, voltou-se ao Senhor e não contra o Senhor. Ana não faz aquele tipo de pergunta: por quê? Eu não mereço isso. Ana não usa do sofrimento como instrumento de ceticismo e de revolta contra Deus. Quantas pessoas se revoltam contra Deus porque estão cadeirantes, porque estão no luto, porque estão no sofrimento e se revoltaram contra Deus. Ana não. Ana, diante da irritação de Penina, da incompreensão de seu esposo, do equívoco do seu pastor, o que é que ela faz? Ela ora. E você vai ver isso no versículo 9 e no versículo 10. Ana, segundo passo. Ana não derrama somente lágrimas diante de Deus. Ela derrama a sua alma diante do Senhor. Amados, nem todos as nossas lágrimas são fruto de quebrantamento. Já viu alguém chorando de ruim?
chorando de raiva, chorando de desespero. Nem todas as nossas lágrimas são frutos de quebrantamento. A lágrima de Ana é fruto de alguém que se está devotada aos olhos e aos pés do Senhor. Você vai ver isso no versículo 15. Terceiro, Ana, ela adora a Deus mostrando comprometimento diante do Senhor, e não apenas ela quer a realização do seu sonho. Isso aqui é interessante. Por que você quer o que quer? Por que você quer aumentar a sua empresa? Por que você quer filhos? Por que você quer netos? Às vezes nós queremos alguns sonhos e transformamos esses sonhos em verdadeiros bezerros de ouro para o nosso culto, para a nossa vaidade, para a nossa exibição. Às vezes nós queremos uma empresa maior, não é para a glória de Deus, não é para ajudar necessitados, não é para sermos instrumento de Deus para o auxílio do outro. Às vezes nós queremos aumentar a nossa renda por projetos e por sonhos extremamente humanos e terrenos. Ana não. Ana não quer um filho para esfregar no rosto de Penina. Ana não quer um filho para dar ao seu esposo mais um. Ana não quer um filho, amados, para a vaidade do seu próprio coração. E isso é tão tal que ela faz um voto. Ela diz: Senhor, se o Senhor me der, eu te dou. Percebe a nobreza de Ana? Ela não quer um filho para andar na rua de mãos dadas. Ela não quer um filho para ir comprar um carrinho de bebê, para montar um quarto de bebê, para a vaidade e para as necessidades de sua própria alma. Ana quer um filho para fazer desse filho um servo de Deus. Você teria coragem de entregar tudo aquilo que Deus lhe deu a Deus? Se você diz que sim e nem sequer consegue entregar o dízimo, você está equivocado. Se você diz que tudo que você tem é de Deus e você não consegue dar uma oferta, fruto da generosidade e fruto da potência da sua renda, você está equivocado. Ana, ela não quer dar uma parte da vida de Samuel a Deus. Ela não quer dar umas férias. Ela não quer dar algo exclusivo de Samuel a Deus. Ela quer dar o Samuel todo. E ela assim o faz. A devoção de Ana é fruto de um compromisso que ela tem com o Senhor. E aí ela recebe a bênção. Veja aí comigo. Capítulo 1, versículo 24. E aí, vamos ler o 19 logo. O 19 diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amados, ela bonita para exibir seu filho. Ana compra um novilho,
presta um sacrifício a Deus e celebra um culto, porque ela reconhece que é Deus que deu tudo aquilo. O que é que Ana faz? Capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Ana recebe Samuel com culto, Ana recebe Samuel com alegria. É interessante, amados, que às vezes algumas bênçãos a gente pede ao Senhor e a gente faz até alguns compromissos com Ele. E depois a gente se esquece. Ana não. Ana fez uma aliança. O Senhor me dá, eu te devolvo. E ela faz isso com alegria e com celebração. É isso que Ana faz. Então Ana faz com culto, com alegria, e ela exalta a majestade de Deus. Meus amados, não desistam dos seus sonhos. Por mais que seja problemático, por mais que seja difícil, persevere assim como Ana. Não se despiste nas tribulações da sua caminhada. Ainda que existem pessoas que venham lhe irritar, pessoas que não venham compreender, pessoas que venham se revoltar contra o seu sonho, coloque ele diante do Senhor e diga: Deus, o Senhor sabe de tudo. Se for da tua vontade, que seja feita ela aqui na terra, como é feita a tua vontade nos céus. Ana, ela ora, ela cultua a Deus, não somente depois da chegada de Samuel, mas antes mesmo de Samuel, ela preserva uma vida santa e piedosa. Então não desista do seu sonho. E que Deus abençoe no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tua bondade e misericórdia. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Não deixe, ó Deus, com que as dificuldades da vida venham ser instrumento de incredulidade no nosso coração. Que nós não venhamos desistir, ó Deus, dos teus planos em nossa vida. Dar-nos paciência e piedade. Dar-nos temor e confiança, pois sem ti nada podemos fazer. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.